Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui gravar mais um vídeo e dessa vez eu vou trazer um tema que eu vejo que ainda levanta muito questionamento. Eu queria que as coisas fossem ficando claras aqui no canal, até porque eu tenho aumentado a frequência de vídeo, eu tô investindo mais atenção em criar conteúdo pra vocês, então eu quero esclarecer algumas situações. E nesse vídeo vai ser por que que eu fui embora de Portugal, por que que eu não moro mais em Portugal, o que que aconteceu. Então é isso, se você quer saber dessa história, tá curioso, quer entender o que aconteceu e por que que eu saí de Portugal, fica nesse vídeo até o final e eu espero que você goste. Há 2 anos atrás, eu me mudei de Portugal. Não foi algo planejado quando eu fui embora. Eu não planejei, vou me mudar, vou embora. Não foi uma situação que estava no planejamento. Ela aconteceu. No final do ano de 2021, o meu noivo, na época era meu noivo, ele trabalhava fazendo serviço na Bélgica, né, equestres, trabalhava com cavalos, e eu vim aqui visitá-lo pelo menos uma vez por mês, 2 vezes por mês, então ficava final de semana aqui, e quando dava, eu fazia algum serviço, pra gente conseguir um dinheiro extra, fazer algum trabalho e tudo mais. E aí a gente decidiu abrir uma empresa, né? A gente, no final de 2021, decidiu abrir uma empresa. E a gente foi criando um bom número, assim, de clientes para uma empresa nova, sabe? E aí tinha uma pessoa precisando de alguém para trabalhar. E eu fechei esse serviço com ela no final do ano. Eu falei, ok, em dezembro eu vou pra aí, que era a época de férias na faculdade. Eu falei, em dezembro eu vou pra aí, vou fazer o serviço, vou ficar... Eram 20 e poucos dias, 30 dias de serviço. E eu planejava ficar só 30 dias, eu fui só com uma mochilinha nas costas, vim pra Holanda. O Caio já tinha saído da Bélgica nessa época, estava morando na Holanda. Eu cheguei na casa do Caio, fiquei alguns dias e fui fazer o serviço. Fiz o serviço, o cliente precisava por mais tempo no final das contas, fiquei os 30 dias e ela queria por mais tempo. E eu ia voltar em janeiro pra fazer os exames da minha faculdade. Eu tava estudando, eu estudava depois do trabalho, eu estudava na hora que dava no trabalho pra poder fazer os exames, as provas, quando voltasse em janeiro pra Portugal. E eu não voltei pra Portugal. Não voltei. Com a muda de roupa que eu vi na mochila, foi a muda que eu fiquei uns meses. No trabalho, em trabalho, o Caio trabalhava, eu trabalhava, nosso primo já estava aqui, na época ele trabalhava com a gente, é contratado da empresa, já é contratado da empresa há 2 anos, graças a Deus pela vida do Hugo. Então eu já era gerente da empresa quando eu estava em Portugal, enquanto fazia faculdade. Então eu administrava, falava com o cliente, fazia os invoices, mas na real, no dia a dia, no cotidiano, faltava alguém, né? A nossa demanda foi aumentando, a gente precisava de mim como uma funcionária, não só à distância, mas estando com os clientes diretamente. E nesse lapso de tempo, nesse um mês que eu fiz o serviço, muita coisa aconteceu. A empresa foi crescendo, os grandes clientes foram entendendo a seriedade do que a gente tinha criado e outras oportunidades foram aparecendo. E talvez fosse a nossa primeira e única grande oportunidade de começar alguma coisa. Foi um sonho do Caio empreender, ele tem esse instinto, ele é um cara super criativo. Foi isso. Foi uma oportunidade que apareceu na minha frente e foi simplesmente eu fazer cálculos, olhar para os nossos sonhos, para o nosso coração. Era um momento de tomar uma decisão importante e ver o que valia a pena, o que eu realmente queria da minha vida. Eu sempre quis fazer uma faculdade, eu sempre quis estudar, eu gosto muito de estudar, eu gosto do meio acadêmico. Pra mim era super legal estar em Portugal e estar morando no alojamento, era aquele espírito de jovem, assim, né? Então eu tava curtindo muito aquilo tudo, mas a título de o que isso vai me garantir no futuro, sabe? Porque a faculdade tá vindo super bem, mas eu acho que toda faculdade é assim. Aquelas conversas que tem até hoje com amigos da faculdade ou outros amigos paralelos. A gente nunca sente que tá preparado no meio da graduação, a gente nunca se sente realmente capacitado, né? Isso vai acontecendo conforme a gente vai ganhando experiência depois de formado e tudo mais, depois que a gente começa a trabalhar. Mas eu nunca me sentia capacitada e eu sentia como se aquilo nunca fosse ser o suficiente, é como se aquele diploma nunca fosse ser o suficiente para os lugares que eu gostaria de alcançar na minha vida. Eu queria mais pra minha vida, eu queria mais. O Caio sempre foi um cara que acreditou muito no nosso futuro, então a gente nunca ia se dar por satisfeito se a gente não fosse em busca de mais. Eu consegui concluir que a faculdade não era o que ia me dar mais, naquele sentido. Talvez seja um pouco difícil de compreender, mas pra quem tem o mesmo sentimento, talvez vai alcançar. A gente pensou fora da caixa, eu falei, tá bem, vou parar a faculdade. Isso não. Eu fiz cálculos simples. O trabalho que eu faço hoje em dia já me dá um retorno muito bom, é uma qualidade de vida que mesmo que eu tivesse me formado já, eu não teria, sabe? Eu amo a agronomia, eu amava cursar agronomia, não fecho as portas pra isso, sabe? Pra estudar e tudo mais, mas no momento eu não me vejo trabalhando com isso, sabe? Na época, eu não disse um não absoluto, ok, eu não vou mais forçar, eu vou abandonar. Não, eu falei, vou parar a faculdade, vou focar, agarrar essa oportunidade que tá passando aqui bem na nossa cara. Então, pode ser que ela não apareça de novo, graças a Deus.
eu tomei essa decisão. Foi uma chave de virada na nossa vida. Eu precisava amadurecer em muitos quesitos. Não é fácil você ser imigrante. É meio óbvio. Crescer, né? Você ir escalando num país que não é o seu país, numa cultura que não é a sua, no meio de um idioma que não é o seu. Você ingressar no mercado de trabalho, conseguir criar algo sólido e que as pessoas confiam, você conquistar respeito de outros grandes profissionais. Isso não é fácil. Isso aconteceu. Então, não podíamos perder essa oportunidade. A gente tinha excelência no que a gente fazia, a gente queria poder garantir o melhor serviço, a gente poder querer fazer algo novo, e a gente conseguiu, e tem sido muito bom. A gente tem evoluído de uma forma que só por Deus eu posso explicar. Então, esse foi o motivo de eu ter saído de Portugal. Não vou dizer que foi fácil, mas demorou muito para eu conseguir entender o caminho que eu tinha escolhido para minha vida, como que aquilo ia funcionar. E aquilo que eu falei, o amadurecimento foi bem doído de trabalhar. Eu sempre fiz coisas para conseguir um recurso financeiro. Eu vendia doces, a minha mãe e eu abrimos o brechó algumas vezes. Na época da faculdade eu também vendia doce. Na época da faculdade, o meu canal foi monetizado assim que foi muito rápido, sabe? Foi em poucos meses ele foi monetizado, então ele já me dava algum pequeno recurso financeiro, que querendo ou não, já era uma ajuda, porque eu não gastava muito, meu custo de vida não era muito alto em Portugal, então qualquer coisinha que eu tinha mais me ajudava. Eu tinha bolsa, eu ficava em alojamento, então assim, meu custo de vida era muito baixo. E o cavalo em si, o trato, ser tratador, é um serviço, assim, muito especializado. Sabe, a gente tem que aprender, a gente tem que gostar daquilo, e é cansativo, é sacrificial, ainda mais pra mim que não tava trabalhando, eu tava só estudando de boinha, curtindo de boinha. Não estou menosprezando. Eu sei da dificuldade que é você ser uma pessoa dedicada, uma pessoa que estuda, uma pessoa aplicada, que tem bons resultados, sabe? Não tô falando isso, mas eu tô falando que a minha rotina era muito diferente da rotina que eu passei a viver naquele momento. A temperatura era muito diferente, né? O ambiente, porque a Holanda é muito mais fria do que Portugal. Eu vivia perto da praia, eu vivia em Faro, sabe? Era um outro ambiente. Então foi assim, foi doloroso, sabe? Abrir mão daquilo, entender que aquilo estava acontecendo. Mas a partir do momento que eu consegui liberar esse sentimento, abraçar a fase que eu tava vivendo, foi libertador. Eu nasci pra viver aquele momento na Holanda, sabe? Eu falei, nossa, eu tô exatamente onde eu tinha que estar, no momento que eu tinha que estar. Então eu vejo muitas pessoas perguntando sobre a faculdade, ou Portugal, Holanda. Sei que é muito confuso, eu nunca vim aqui explicar claramente o que aconteceu. Talvez pra quem me acompanha no Instagram fique um pouco mais fácil de entender. Então eu vim fazer um serviço, fiquei por aqui, fiquei fazendo trabalhos, me dediquei à empresa, investi nosso tempo, suor, sangue, e a gente tem colhido os frutos todos os dias disso, graças a Deus. É óbvio que a gente sempre vai ter medo de evoluir, né? Mas a gente tem que ter fé e entender que gerar um testemunho é doloroso. E às vezes a gente vai ter que abrir mão de muita coisa pra conquistar algo maior, sabe? E a gente tem que meter a cara, às vezes. A gente tem que ter um pouco de coragem, a gente tem que ser um pouco ousado, sabe? A gente tem que ter essa ousadia boa. E eu sinto falta disso às vezes, sabe? No último vídeo que eu postei, eu falei, nossa, eu tô falando pra vocês, mas tô falando pra mim. E eu sigo fazendo isso. São afirmações que eu acho que servem muito pra mim, e eu espero que possa te ajudar. E foi por isso, pessoal, foi por isso que eu saí de Portugal. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido alguma coisa que falou no seu coração. Quem sabe eu ajudei alguém a tomar alguma decisão, ou enxergar alguma coisa que ela não estava enxergando. Então é isso, eu espero que você goste do vídeo.